Boa noite a todos e a todas. Prazer sempre usar essa tribuna aqui para falarmos em nome do Espiritismo, da doutrina espírita, e sempre uma grande responsabilidade, porque tudo que nós falamos nos compromete com a verdade que nos é dada por caridade desde muito tempo. Então, para que façamos o melhor para todos nós, vamos juntos tentar harmonizar um pouco, e com certeza conseguir, o nosso ambiente, numa pequena oração, fechando os nossos olhos, dedicando o nosso sentimento, o nosso pensamento ao nosso Deus Criador neste momento, ao Senhor Jesus Cristo, aos trabalhadores humildes, invisíveis desta casa espírita, no plano espiritual, no plano físico, aos nossos anjos da guarda que aqui nos conduziram, depois de tantas agruras ao longo do dia e dos dias, e num pensamento e num sentimento de gratidão que nós possamos abrir uma dimensão de luz que jorre sobre nós, de compreensão, de conhecimento, que sensibilize os nossos corações para a mudança dos nossos atos na direção do bem e do melhor. É o que te pedimos, Senhor Jesus, agradecemos por este momento, que seja feita a tua vontade e que assim seja. Um trecho bem interessante deste folheto que fica à disposição aqui para quem quiser levar, todo mundo sabe, mas sempre é bom ressaltar, a Seara Espírita, número 233, é um texto inspirado por Joana de Ângeles, que é psicografado por Divaldo Franco, que está no livro Leis Morais da Vida. Viva melhor. Confiança e amor. Se confias na providência divina, não te agastes em face das incompreensões que te surpreendem no ideal do bem, a que te afervoras. Possivelmente encontrarás pessoas que desfilam na terra cercadas de bajuladores e ovacionadas pelo entusiasmo geral, sem que, no entanto, se dediquem a qualquer mister de enobrecimento. Por isso mesmo são elogiadas, por outros, equivocados, que se demoram na inutilidade. Se te reservas a alegria do serviço nobre, não esperes resultados favoráveis aos teus empreendimentos superiores. Se preferes a dedicação exclusiva à seara do Cristo, defrontarás empecilhos e malquerenças, onde esperavas medrar em amor e fraternidade. Se esperas conseguir a perseverança no lídimo serviço da verdade, não descoroçoes ante injustiças e difamações. Na terra, a felicidade somente é possível quando alguém se esquece de si mesmo para pensar e fazer tudo o que lhe seja possível em favor do seu próximo. A felicidade perfeita, se existisse no mundo, se diluiria ante uma criança infeliz, um enfermo ao abandono, um velhinho relegado ao esquecimento. Se confias na misericórdia de Deus, trabalha sem desfalecimentos e ama em quaisquer circunstâncias, sem distinção nem preferências, recordando Jesus, que, embora modelo ímpar, não encontrou ainda no mundo o entendimento nem a aceitação que merece. As palavras sempre trazem, junto com elas, lições pessoais a cada um de nós. O Espiritismo é muito delicado nesse sentido, bastante sensível na intenção de nos estimular a questão pessoal, para depois nos colocar ao coletivo. Isso que um pequeno trecho de motivação e de autoajuda nos traz, colado questões de entendermos e aceitarmos que a verdadeira vida não é deste plano espiritual, vai nos fazendo refletir o quanto temos ainda de necessidades pessoais de nos aproximarmos do bem, sem espernearmos diante da dor, dos problemas, dos conflitos que nos aparecem,
achando que Deus errou o endereço quando isso acontece conosco. Se tivermos esta verdadeira intenção de buscarmos dentro de nós a verdadeira fé, as mudanças aparecerão dentro de nós primeiro, para que depois elas se reflitam. É neste campo de trabalho que a fé se aprofunda, através, é claro, do exercício de amor ao próximo também. Então a confiança e o amor, para que ele se torne uma base sólida dentro de uma fé raciocinada, que é aquilo que o Espiritismo sugere àqueles que buscam esta verdade libertadora dentro de si, nos faz lembrar aquilo que Jesus disse em uma das suas parábolas, que não deveríamos construir castelos sobre a base de areia, que não eram sólidos, que qualquer instabilidade do terreno desmanchava as paredes. E é natural, é claro, que nós tenhamos ainda ondas e terremotos e tempestades sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, porque ainda estamos fazendo a curva na direção do bem. Nós ainda estamos retornando como os filhos pródigos há pouco tempo, e talvez ainda nem tenhamos desconstruído os nossos comportamentos de vidas passadas, e, portanto, qualquer vento diferente daquilo que é a nossa vontade egoísta nos afasta da verdadeira fé. E quando se fala em verdadeira fé, não significa mudanças incapazes de serem suportadas por cada um. Cada um sabendo onde está a sua possibilidade psicológica de suportar com verdade, com veracidade, aquilo que pode dar ao nosso Deus Criador como resposta e gratidão pela vida eterna que temos, não é medido por quantidade, mas por intenção. Esta intenção não é medida por valores monetários ou por tempo no templo religioso ou por extensão de palavras e orações e Senhor, Senhor. Porque o próprio Jesus disse que não bastava dizermos Senhor, Senhor, se não tivéssemos a mudança realizada. Então eu vi uma expressão ontem bastante interessante, né? Uma pessoa que certamente tem uma religião, não sei qual é, mas falava, conceituou que caridade é músculo. Então o conceito de caridade deve ser exercitado para que se fortaleça como qualquer outro músculo, que não se atrofie. São Francisco de Assis, que não se tornou santo sem o esforço necessário da renúncia, do recomeço, da reconstrução de si mesmo em muitas encarnações, dizia sempre que era dando que se recebe, com medidas de amor incondicional. Porque quando esperamos do próximo, seja ele quem for, a gratidão, devemos também com caridade e pelo menos o mínimo de honestidade, em silêncio, oculto talvez, na nossa consciência, pensar que se não estamos sendo egoístas ao exigir um comportamento do próximo que talvez nem nós tenhamos ainda a capacidade de dar. Então, é preciso saber, para que a gente continue se motivando todos os dias, que nós estamos retornando à casa do Pai no trilho do caminho do filho pródigo. Não chegamos ainda nem perto de estarmos de volta ao sítio da felicidade plena. O Pai nos espera de braços abertos, o Deus Criador. Nos atrai pela sua luz que está dentro de nós e que nos mantém existindo. Caso contrário, não existiríamos. Somos centelhas divinas, criados por Deus. Deus, dentro de nossa condição de sermos imortais, eternos, nos traz desafios de desenvolvimento constante por amor ou pela dor, e não deixa que nos acomodemos na zona de conforto
aonde as traças corroem os nossos tesouros, a ferrugem corrói, as traças comem e assim por diante. Sejam elas quais forem. Jesus dizia: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então a pergunta que Sócrates faria e que Jesus fez, Sócrates, o filósofo grego, tinha um método muito interessante ao ensinar a filosofia. Ele fazia com que as pessoas pensassem a resposta dentro de si. Onde está o teu coração? Talvez as pessoas não respondessem com sinceridade naquele momento, mas as pessoas iriam pensar. Era uma provocação. Onde está o meu coração? Meu coração pode estar no meu time de futebol, pode estar na minha meta financeira, pode estar na minha obra, pode estar nos meus sonhos, nos meus desejos, na minha saúde, nos meus filhos. Mas e quando a vida não permite que essas coisas se realizem como eu planejei? Porque nós já percebemos que a vida não é linear. Já tem um ditado popular que não é do espiritismo, mas é que é da vida, que o homem propõe e Deus dispõe. Quando acontece a frustração dos nossos desejos, como nós reagimos? Nós confiamos em Deus sabendo que aquilo não estava maduro para que acontecesse, ou que era inevitável que determinada situação no outro sentido acontecesse. Analisando cada contexto do nosso dia, eu diria que é preciso lembrar todos os dias destas questões. Nós tomamos água todos os dias. Alguns não como deveriam, a maioria. Mas sabe-se que a água é a fonte da saúde. O Espiritismo consagrou, inclusive, próprio Jesus, a água apenas como remédio, porque todos os fluidos espirituais astrais podem ser concentrados no líquido sagrado que é a água, a bênção de Deus. Mas a mesma água que nos dá vida também nos afoga, também destrói. Não é o elemento, mas o abuso que se faz da natureza, o desrespeito que se dá às questões do nosso dever e assim por diante. Nós temos, devido à situação política e econômica do nosso país, muita desesperança dos jovens que se sentem desconfortáveis, a maioria deles ateus, por não acreditarem que estão no país certo, pensando em ir para outro país que faz parte do mesmo planeta, do mesmo ecossistema. As fronteiras são apenas militarmente desenhadas, geograficamente, mas elas não existem de verdade na questão do ecossistema, do universo, enfim, do grande todo, do conjunto da obra de Deus. E a mesma coisa que se renegarmos, por não confiarmos nos nossos pais, dizer que eles não existiram. Podemos renegá-los, mas eles existiram. Se perdermos a confiança naquele que nos deu a vida, não quer dizer que ele não tenha nos dado a vida. Seja o nosso Deus Criador, seja o nosso Pai biológico. A mesma relação se dá com os nossos deveres. Quando nós fugimos dos nossos deveres, achando que Deus errou ao nos colocar em determinada família, com pessoas difíceis de lidar, insensíveis, cruéis, egoístas, ciumentas, nós não. O espírita é santo. Orai e vigiai. Quando achamos que vir à casa espírita é o suficiente para nos santificar, nós ainda estamos no trilho de retorno à casa do Pai, com o pensamento do filho pródigo. Talvez sem termos refletido o suficiente sobre os nossos desperdícios da herança divina, ainda o nosso mau uso dos poderes que Deus nos deu em vidas passadas ou nessas, as palavras usadas para a maledicência, para a sedução, para a traição econômica, para enganar ao próximo, na lei de causa e efeito, estão repercutindo lá do nosso passado, em outras encarnações. E é por isso, muitas vezes, que os nossos avanços em qualquer área dessas citadas estão interrompidos, para que nós aprendamos pela lei de causa e efeito a mudarmos a direção e resgatarmos com o aprendizado e a lição do bem aquilo que antes era dor. Não é dor por dor. A justiça divina não se trata desta forma, mas é dor por amor. Amor por dor.
as coisas reunidas num conjunto motivacional de progresso constante e infinito, podem apenas estacionar, mas jamais retroceder. As escolhas individuais que nos levam à participação coletiva de um mundo melhor, como disse o texto aqui, ao contrário de nos tornar omissos a este mundo, este país não me pertence, esta família não me pertence, essas pessoas que me cercam não me pertencem, porque eu sou um ermitão da floresta, incapaz de fazer mal, de maltratar uma flor, de matar um bicho, de prejudicar uma pessoa. Mas não basta, porque o bem é que é o progresso. Allan Kardec nos sugeriu que nos expuséssemos em sociedade, que enfrentássemos o convívio social, a incompreensão, como disse o texto aqui, a ignorância de quem não sabe, até mesmo a ação negativa, para que soubéssemos perdoar, para que criássemos forças morais, para saber até onde não somos iguais a isso. E não fôssemos somente, como disse Jesus, fariseus, que era um grupo de religiosos da época de Jesus, que eram cheios de atos exteriores, brancos e hipócritas como santos, e que Jesus os associou a túmulos cheios de podridões por dentro. A felicidade, portanto, não está numa meta material atingida, não está numa meta emocional atingida. A felicidade está em entendermos o agora, na compreensão de que ali, nas limitações que nós temos, estão as oportunidades do próximo passo. E aí nós veremos que estabilizei o meu mundo emocional, estabilizei o meu mundo exterior, mas outras pessoas não estão conseguindo isso. E nos foi dito que seremos responsáveis não somente pelo mal que fizermos, mas também pelo bem que não fizermos. Portanto, fora da caridade não há salvação. Se eu estou bem, não posso me isolar em uma prisão de felicidade, em uma ilha de alegrias, esquecendo que aquele que rouba, aquele que mata, aquele que está na tentação, aquele que é cruel, aquele que é um monstro espiritual, é também o meu irmão. É doloroso, mas o Espiritismo é contra a pena de morte, porque tirarmos a carne de um monstro espiritual capaz de cometer terríveis males para a humanidade não vai torná-lo um espírito melhor. Restringir a sua liberdade, evitar que o mal aconteça, sim, mas é um espírito e nenhuma ovelha se perderá. Nós, espíritas, simpatizantes, achamos que nunca em nenhuma das nossas encarnações cometemos terríveis crueldades como as que nós vemos hoje em dia. Então nos sentimos superiores. Achamos que estamos intactos e invictos diante do mal e incapazes de sermos vítimas da tentação. Ótimo, que assim seja. E a caridade? Somos tão arrogantes e soberbos ainda no final dos tempos, no início do terceiro milênio, que somos capazes de nos sentirmos iguais a Jesus Cristo ao darmos uma moeda para o mendigo, no impulso de generosidade, ao compararmos com caridade. Jesus, que vivia livre com as asas do anjo infinito paraíso que estava, não tem comparação com nós, como dizia, sem querer depreciar a personalidade daquilo que somos, Chico Xavier, rastejantes, pessoas que não criaram ainda o impulso da felicidade plena e incondicional. Ou será que criamos? Vamos nos observar. Como nós reagimos diante de uma provocação, diante de uma incompreensão, diante de uma crítica? Como nós nos sentimos ou ressentimos as coisas que acontecem? Diferente do polimento social, porque, é claro, não falamos às vezes, já avançamos um pouco, o suficiente para não ferir as pessoas na hora que nos sentimos ofendidos por picuinhas. Mas ficamos magoados, ofendidos, às vezes por uma eternidade, às vezes por um dia. Mas se for por um segundo, este segundo pode ser o que nos leve a desmoronar nossa represa moral e levar ao ódio
de outros tempos. O Espiritismo é uma doutrina de progresso, de sinceridade pessoal. Viver melhor e confiar em Deus exige de nós essas reflexões, porque não basta simplesmente chegarmos aqui e dizer ajuda-te que o céu Deus te ajudará. A pessoa tá, não, beleza, mas como? Como que o céu vai me ajudar? Vai cair uma bolsa de dinheiro na minha frente, eu vou arrumar um casamento de repente, o meu cônjuge vai mudar de repente, até é ruim, né? Porque se ele fizer tudo aquilo que a gente quer que ele faça, ele vai ser um robô, não vai ser uma consciência. Meus filhos vão ser como eu quero. Como vai ser a ajuda de Deus? A ajuda de Deus é relativa à nossa relação com Ele. Cada irmão nosso, parente, vizinho, amigo, falando positivo, até mesmo o inimigo, vamos considerar, nos auxilia de uma forma diferente. Então a nossa relação com Deus é individual. O pedir e obtereis não significa que Deus vai nos dar tudo que nós peçamos, incondicionalmente, porque se meu filho me pedir um pote de veneno para se suicidar, eu não vou dar. É óbvio. Nós achamos e agimos como crianças, independente da nossa idade física, porque os nossos espíritos ainda estão infantilizados pelos nossos séculos passados, aonde fizemos tudo o que podíamos fazer para testarmos a lei de causa e efeito, de verdade. Não existe, eu não vou pagar mesmo, então eu vou agir. E aí começamos a resgatar em parcelas, porque o Pai caridoso nos lembrou novamente de que aquele que fere tem que curar. E quem com ferro fere, com ferro será ferido. E nos mandou Jesus, um anjo de salvação, incomparável com aquilo que somos 2000 anos depois da sua encarnação. Nós não podemos simplesmente achar que uma sessão de passes, que um trabalho de encaminhamento espiritual, que uma consulta mística, que uma encarnação inteira às vezes é o suficiente para nos dar a felicidade plena. Porque se o mundo está como está, nós também, se não fizemos o mal, nos omitimos do bem. Não é necessário que eu largue meus deveres, pelo contrário, a lição, o compromisso do pai está em exemplificar para os seus filhos, para o núcleo familiar onde ele vive, o bem. Da esposa, do marido e de quem tem consciência, dos avós. Na família está o bem que podemos fazer. Jesus dizia que baste a atribulação do dia. Nós pensamos a palavra mal de uma forma negativa. Jesus dizia, cada dia baste o seu mal. Mas que mal? Então todo dia vai acontecer uma coisa ruim. Não, significa que o conceito de trabalho, da cultura que ele vivia, era que o trabalho era um mal, porque a pessoa que trabalhava era um escravo, que quem tinha liberdade eram os nobres, ou os exploradores, os violentos. Mas exemplificando humildade como um carpinteiro e como um anjo que desceu para nos dar a certeza de nossa imortalidade e das possibilidades que temos de dia após dia, independente dos resultados, incondicionalmente do que vai acontecer, mudarmos os hábitos mentais e emocionais que hoje, na ciência da linguística, da neurolinguística, da criação, da física quântica, se chama paradigmas. Paradigma é um hábito. Eu tenho o hábito de reclamar, eu tenho o hábito de ser egoísta, eu tenho o hábito de criticar, eu tenho o hábito de me ofender. Isso baixa a minha vibração, atrai coisas semelhantes e gera uma tempestade, um redemoinho de sofrimento, de lamentação, de lágrimas e de ranger de dentes, era o que Jesus disse. De tédio, de depressão, de desesperança, de desconforto, de dor. Então a pessoa se irrita, a pessoa xinga os filhos, a pessoa briga, a pessoa faz coisas violentas, como um cachorro bravo amarrado na corrente, instintivamente reagindo pelo mal. Mas quando mudamos este hábito e percebemos que se agimos de uma maneira um pouquinho mais suave, melhor, às vezes temos que trincar os dentes para que não saia o verbo negativo, mas é possível controlar a mente, o coração e transformarmos dia após dia a nossa personalidade, nos aproximamos da luz, a imagem e semelhança de Deus e gradativamente adquiriremos cotas de felicidade. Já desde este plano, desde agora. Não significa, quando se diz, para concluir, que a felicidade não é deste mundo,
que este mundo é só um vale de lágrimas e sofrimentos, que não existem possibilidades de sermos felizes. Pelo contrário, seria um Deus mau, nos lançou para o inferno. Nós estamos onde nos colocamos pela lei da atração dos nossos pensamentos e sentimentos. Que não podemos deixar de nos responsabilizar por aqueles que foram emitidos em outras encarnações. Esse é o nosso resgate. Esta é a nossa bagagem espiritual que nos transforma naquilo que somos hoje. Mas não estamos condenados a isso. O espírita consciente não é um ser conformado. Ele é resignado porque ele muda quando ele pode mudar. Quando a vontade de Deus se impõe sobre esta realidade, porque a gente vai perceber que tem algo mais forte do que nós agindo, sabendo que nós temos a necessidade de sermos humildes e aceitar aquilo que não podemos modificar, paciência, tempo, confiança e amor, porque Deus está agindo. E a vida vai se tornando mais leve, mais solidária, mais sensível. Então isso tudo é só uma reflexão verbal. Não significa que nós estejamos nem perto da casa do Pai. Eu particularmente não me sinto assim. Não acho que meus impulsos de generosidade sejam uma caridade constante. A autocrítica que faço sobre mim mesmo me faz perceber a distância que estamos deste verbo, desse conceito claro e lúcido, que só não compreende quem não quer. Mas compreender e aceitar isso é quase que como termos o plano ideal, o projeto ideal, e construímos uma choupana. Eu tenho o projeto ideal de uma mansão do paraíso, mas eu só posso ter um canteirinho aqui embaixo. Mas ele é o meu canteirinho. E o meu dever, sendo cumprido, vai me levar à felicidade plena, porque a vida é eterna. Pode ser muitas encarnações, mas é isso que vai me fazer feliz, porque se eu esmagar e tornar essa terra infértil e salgá-la, eu estaria estacionado no mal, no sofrimento, tendo que recomeçar, né? Como Apolo, que foi condenado a carregar o mundo nas costas todos os dias, né? Pela sua arrogância. É um mito grego, né? Que está carregado naquele ser que carrega o mundo nas costas assim, sobre a montanha. Quando ele chegava lá, o mundo rolava de novo. Porque não tinha base. É um mito, porque os gregos sabiam da reencarnação. Estamos presos aos ciclos da reencarnação de tempos repetitivos que o filósofo Nietzsche, negativista, materialista, precursor do nazismo, classificou como a lei do eterno retorno. Ele é eterno retorno, mas ele não precisa ser para o mal. Ele só é para o mal, como disse Einstein, porque agimos sempre da mesma maneira, esperando resultados diferentes. Como loucos. Porque se o resultado não é bom, eu preciso mudar, quebrar o paradigma, mudar de hábito. Não importa a idade que eu tenha, fisicamente, porque a vida é eterna. E eu voltarei a ser criança na próxima encarnação, e quando estiver pleno das memórias passadas, então, que Deus nos dê a liberdade de sermos ainda mais felizes, sem sentirmos a vergonha do mal que cometemos, porque já terá sido apagado pela caridade, pelo perdão e pelo amor. Lembremos disso como colaboração à doutrina espírita, que sirva para que aprofundemos esses conceitos no dia a dia e que a luz se irradie de nós e para os nossos semelhantes, no sucesso que é a obra de Deus, com certeza. Muito obrigado pela atenção de todos. Convido a mais uma oração de agradecimento, de paz e de bondade, Senhor, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Obrigado, seja feita a vontade, que assim seja.